Boa noite a todos. Vamos, pela graça de Deus, continuar com o estudo em Timóteo. Nós, na semana passada, fizemos uma pequena revisão da matéria dada há 3 anos e meio. Certamente ainda se lembravam de tudo. Ainda bem como deve o nosso irmão Alberto, não vai ter na prova, senão... Ora muito bem, versículo 15 e 16 de 1 Timóteo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Falámos do versículo 11 até ao versículo 14, entramos um pouco no versículo 15 e costumo dizer que esta é uma das minhas passagens preferidas da Palavra de Deus e também seria certamente uma das preferidas do apóstolo Paulo, porque lembrava da forma maravilhosa como Deus o salvou, apesar da sua indignidade, apesar dele se considerar indigno de tamanha graça, de tamanha misericórdia, de tamanha longanimidade. Porque o apóstolo Paulo antes tinha outro nome que era Saulo, chamava-se Saulo. E ele antes era talvez o máximo dos religiosos. Estava no topo do topo dos religiosos, das pessoas religiosas. E Deus não o pôde salvar daquela forma. Foi preciso ele reconhecer que era o principal dos pecadores para Deus poder salvar. Reparem, o melhor, o mais destacado, o mais distinto dos religiosos estava perdido e o principal dos pecadores pode ser salvo. E é uma lição que o apóstolo Paulo nos dá. Então ele começa por dizer: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Esta palavra fiel é alguém que se pode confiar, creio eu até, ou seja, totalmente fiável. Os ingleses têm a expressão "you can take it to the bank", podes levar isto ao banco. Tipo, levar um cheque ao banco, às vezes ainda há pessoas que fazem isso, passam-se cheques sem cobertura, aqueles cheques falsos, as pessoas chegam ao banco e não dá para levantar dinheiro, não representa dinheiro. Mas há coisas que nós podemos, com toda a confiança, conhecemos a pessoa, sabemos que ela é uma pessoa de palavra e se nos der um cheque, nós podemos ir levantar o banco. E esta é uma daquelas frases que nós podemos confiar totalmente. Não é como aquelas frases que o mundo diz, por exemplo, cá se fazem, cá se pagam, não é? Esquecendo-se. É uma expressão que muita gente diz, não é? Que o karma não... Também há pessoas que dizem que o karma não falha, não é? Não tem nada de bíblico. Expressões que as pessoas usam, mas que não são totalmente 100% fiáveis. Há também aquela expressão, até algumas expressões contraditórias na nossa sabedoria popular. Quem espera... desespera sempre alcança, não é? Portanto, são palavras fiéis. Às vezes é quem espera desespera, às vezes é quem espera sempre alcança, não é? O que é que será? Qual delas será? Até mesmo os provérbios, não é que a palavra de Deus esteja em contradição, mas o mesmo escritor, não, mas antes disso, não há 2 sem 3 e há a terceira de vez, não é? Ou seja, quem falha 2 vezes também vai falhar a terceira, não é? Ou seja, são expressões que se usam. E mesmo Salomão, há um provérbio, 2 provérbios em que ele começa da mesma maneira e o fim é completamente distinto. Mas então deve saber. Não é o fim. Responda ao tolo segundo a sua estultícia. Não é? E outra diz: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Ou seja, dependendo das situações, ele diz: responda ao tolo segundo a sua estultícia para que se envergonhe. Não é? Ou seja, responde à letra para que ele perceba que aquilo que ele está a dizer não faz sentido nenhum. Mas também
não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que não sejas semelhante a ele. Não é? Ou seja, não deixas ao nível dele, porque vais estar a incorrer no mesmo que ele. Portanto, dependendo das situações, podemos agir de uma maneira ou de outra. São frases que se usam. E há também aquela frase muito famosa do Benjamin Franklin, que diz: só há duas coisas certas na vida. Qual é? Morte dos impostos, não é? E, de modo geral, os impostos ninguém foge, alguns tentam fugir, mas ninguém foge. E a morte não é totalmente certa. Eu não sei ao certo qual seria a teologia e a escatologia deste Benjamin Franklin, mas ele sensacionou completamente. E nós vivemos nesta esperança de que não passaremos pela morte. Ou seja, há coisas que se dizem, às vezes até que se dizem no meio dos crentes, frases feitas que não temos totalmente garantia de que as coisas sejam exatamente assim. Mas esta é. E tanto era que provavelmente já se tinha tornado um dizer no meio dos crentes. Por exemplo, há uma outra que é uma palavra fiel, que é: se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Eu falei-vos disso mais à frente, há ali uma passagem. A palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Está se tornado, não vou dizer, a expressão não é melhor, uma lenga-lenga, não é bem uma lenga-lenga, mas é uma frase corrente no meio dos crentes. Dá a ideia disso. A palavra fiel, ou seja, é algo que toda a gente sabe e que devemos estar sempre a lembrar isso. Como nós podemos dizer hoje: o Senhor pode vir hoje. É algo que nós podemos dizer entre nós. Frases de consolação, de conforto, de lembrar aquilo que somos. Penso que esta seria uma dessas. Uma dessas frases, tal como ele falando aos Coríntios, dá também a sensação de que aquilo, 1 aos Coríntios 15, também vos entreguei aquilo que recebi, não é? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isto, já li sobre isso, já seria uma frase, um texto comum partilhado entre os crentes. Algo que já fazia parte da tradição oral, ainda antes de ele deixar isto escrito nas suas epístolas. Um pouco como, mais tarde, o credo dos apóstolos, que certamente já ouviram falar: creio em Deus o Pai, em Jesus Cristo, seu Filho, nascido da Virgem Maria, por aí fora. São frases que já era costume dizer. E então, que frase era esta? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E se calhar a frase era só esta: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É? Uma frase que toda a gente dizia. Mas Paulo acrescentava: dos quais eu sou o principal. Mas também vos disse na semana passada que não devia ser só Paulo a acrescentar esta expressão: dos quais eu sou o principal. Deve ser cada um de nós. E curioso, Paulo não diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu fui o principal. Ou seja, agora já não sou. Agora já não sou assim tão mal, comparado com os outros. Para que ele diz: dos quais eu sou. E eu fiz-vos a pergunta, ninguém respondeu, mas também não estava à espera que respondessem: se algum de vocês conhece uma pessoa que peca mais do que vocês, que vocês tenham consciência de que essa pessoa peca mais do que cada um de vós. Ele tinha esta noção. Ele provavelmente também disse na semana passada que Deus perdoou Paulo, mas de certa forma, se calhar, Paulo nunca se perdoou a si mesmo. Porque ele lembrava-se constantemente, ou com grande frequência, lembrava-se do que tinha feito. Não estou a dizer isto no mau sentido de nós estarmos agarrados ao passado, àquilo que fizemos e não avançar. Ele dizia: deixando para trás, prossigo para o alvo. Portanto, ele não estava agarrado àquilo, mas ele lembrava-se sempre. Mas o Senhor tem um ar de esquecimento que nós não temos, e possivelmente pode ter havido situações em que ele agiu de uma maneira ou de outra, também por causa do seu passado de perseguidor.
Então, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo. Infelizmente, muitos não acreditam, há alguns pessoas pouco inteligentes, necios, que nem acreditam que ele tenha vindo. Há alguns que acreditam que o Cristo não veio. Não é? Os judeus ainda hoje esperam a vinda do Messias. E, portanto, não creem que quem veio tenha sido o Cristo. Não é? Que Jesus veio ao mundo. E para quê? Para salvar os pecadores. A Bíblia é muito clara sobre quem é que Jesus veio salvar. Veio salvar não os bons, não os sãos, não os justos. Várias vezes ele diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu falei-vos da parábola da ovelha perdida, em que a ovelha perdida não era a única que estava perdida, mas era a única que, de facto, percebia que estava perdida. As outras deixou-as no deserto. E as 99 ovelhas representam aqueles que não se sentem, não reconhecem a sua necessidade de salvação. Mas o Senhor diz em Marcos que o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O que se tinha perdido. A Bíblia tem boas notícias para os pecadores, para os perdidos, para os ímpios, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica quem? Os que são mais destacados dos demais. Justifica o ímpio. E isso lemos em Romanos 4, 5. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. E depois, no capítulo seguinte, em Romanos 5, que por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, fracos, ímpios, tudo aquilo que o mundo não gosta. Quem é que gosta de ser chamado fraco? Quem é que gosta de dizer que está perdido? Quem é que gosta de ser chamado de ímpio? Ímpio nem se usa hoje. Já repararam bem? Quem é que usa a palavra ímpio? Ninguém. Não se usa. Certas palavras que a Bíblia usa, até vos falei disso há uns tempos, aqui no início da mensagem, que há palavras que estão na palavra de Deus, que estão no Hinos e Cânticos, e que eu nem sei o que é que aquilo quer dizer, admito. Às vezes estou a cantar e nem sei o que é que essa palavra significa. E eu tenho algum conhecimento dos cânticos e da palavra de Deus, mas às vezes há palavras que fica assim um bocado, nem sei bem o que é que aquilo quer dizer. Admito. E se calhar só me lembro quando estou a cantar e depois não me lembro de procurar. Mas palavra como ímpio não se usa já. E isto é uma conquista também do diabo. De não fazer com que as pessoas se sintam mal pelo seu pecado. Ninguém gosta de ser chamado a estas coisas. Ímpio, fraco, pecador, perdido, injusto. Ninguém gosta disto. Toda a gente gosta de ouvir coisas que levem do seu ego. É o que as pessoas gostam de ouvir. Mas as boas notícias da palavra de Deus é só para estas pessoas. Não... E reparem que ele diz, veio buscar e salvar, não, veio para salvar os pecadores. Não há aqui nenhum requisito físico. Veio para salvar os ricos, veio para salvar os bonitos, veio para salvar os altos, veio para salvar os que têm saúde. Não. O único obstáculo à salvação é o quê? É não ser pecador. Então, se alguém não é pecador, está numa situação muito grave mesmo. Mas, como tenho dito várias vezes, o diabo tem conquistado uma grande vitória neste aspecto.
porque já ninguém se sente pecador. O estilo de vida de hoje não há pecado já. Ninguém precisa de se sentir mal, porque já tudo é legal hoje em dia. Eu já falei disto muitas vezes, mas certas coisas que há 50 anos eram ilegais, imorais e proibidas, onde é que isto já vai? Vai no celebrado, é propagandeado. Vejam o aborto, vejam a homossexualidade, o divórcio, o recasamento, a entrar nas igrejas. E eu ainda ontem dizia algo, falava com alguém e dizia algo que também já vos disse a vocês várias vezes. Era o que faltava alguém usar o meu exemplo para dizer, olha, mas Daniel também fez. Okay. Que a brecha na pureza do povo de Deus se abrisse por minha causa. O meu legado vai ser, olha, este foi o primeiro no meio dos crentes que era o que faltava. E espero poder partir deste mundo e poder continuar a isto. Era o que faltava o Daniel ser motivo de escândalo, motivo de tropeço. Se calhar dá um jeitão a muitos, não é? Que Deus nos livre disso. Então no mundo é o que mais há. Eu até contava a essa pessoa algo que se calhar vocês não sabem. Há 50 anos, a gente está a fazer agora 50 anos, já fez 50 anos, que durou 49 anos, a decisão de Roe vs. Wade nos Estados Unidos, foi uma decisão do Supremo Tribunal Americano que normalizou o aborto em qualquer situação até não sei quantas semanas. Antes estava estável, eles decidiam conforme cada estado achava correto. E tanto que ainda hoje a pena de morte em alguns estados ainda existe, noutros estados não existe. O chamado casamento homossexual também existia nos estados e noutros não existia. E em 2015 também foi uma decisão do Supremo Tribunal que decidiu isso. E essa decisão do Roe vs. Wade sobre o aborto resultou de uma mulher que queria abortar. E não deixavam, porque a lei no Estado não permitia, e então houve um advogado ou uma advogada que pegou naquele caso e usou aquela mulher para levar aquele caso até o Supremo Tribunal. E deram razão. Na altura, a ciência e a tecnologia na questão de ecografias e tudo mais não estava tão desenvolvida. Ou seja, aquilo que vai dizer, idade das trevas, ignorância, não sei o quê, vocês são os atrasados. Aquela decisão foi tomada há 50 anos, não havia o conhecimento que é hoje. Então, conseguiram. Aquela mulher, aquilo não era o nome real dela, mas qualquer coisa Roe, ficou para sempre associado àquilo. E sabe uma coisa? Se calhar não sabe. Ela teve a criança e tornou-se ativista pelos direitos dos nascidos, dos que ainda não nasceram. Uma ativista pró-vida. Ou seja, o nome daquela mulher ficou para sempre marcado àquilo. Era o que lhe faltava. Era o que faltava. Tal como uma das pessoas que tem a pior, na palavra de Deus, é mais vezes referida de uma forma negativa, sem ter culpa nenhuma, se calhar, ou se calhar não tem muita culpa, é o Nebate. Sabem o que é o Nebate? Não sabe, nem o Armando sabe, o Armando sabe quem é? Quem? Nebate. Sei, não sei dizer. Sim, era o pai de Jeroboão. E sempre que havia um rei em Israel, ele dizia, o tal rei andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. E coitado do Nebate não teve, se calhar teve alguma culpa, mas não tinha assim tanta culpa quanto isso. E o nome de Jeroboão e do seu pai também foi uma vergonha para aquele homem. Na palavra de Deus, sempre que aparece um rei ímpio, lá está o nome de Jeroboão, filho de Nebate. Mas
ficou para sempre associado o nome dele àquilo. É triste, é triste. Como para ter por um pouco de tempo o prazer do pecado, o gozo do pecado, nós estamos a deixar brecha. Elas vão acabar por vir mais cedo ou mais tarde, mas que não seja por minha causa. E o mundo tem conseguido isso. No mundo isto já é garantido. Não, alguém que tenha posições minimamente bíblicas é ridicularizado, não é levado a sério. Se voltarmos à Beatriz, é fácil? Não é. Não é fácil. Certamente estar no meio onde toda a gente diz uma coisa contrária àquilo que nós defendemos, não é fácil. E por isso é que o diabo tem que estar numa grande vitória. No mundo, ninguém sente pecado. Pecado é bom. Não é? Quando o pecado mora ao lado, como é que era o resto? Espero que não saibam, mas eu sei. Não é? Quando o pecado... Uma música que dizia, quando o pecado mora ao lado, não sabe, ainda bem que não. A vida ganha outra emoção. É. Ou seja, quando o pecado mora ao lado, que bom. O pecado mora ao lado, que bom, não é? Oportunidade para pecar. E depois como é que as pessoas vão sentir pecadoras, não é? E depois, quem pega na Bíblia e anuncia Cristo, anuncia de uma maneira que parece que não era preciso sequer ele ter vindo ao mundo para morrer. Às vezes prega-se, ou seja, o mundo faz e facilita o pecado. Facilita o pecado. Não vos falei disso, não. Mas há na Bíblia uma pessoa que foi um desbloqueador para uma outra personagem da Palavra de Deus. Havia uma personagem da Palavra de Deus, eu não vos vou dizer quem é porque hei de falar disso um dia. Há uma pessoa na Palavra de Deus que queria cometer um pecado sexual. Se alguém souber quem é, só pelo que eu estou a dizer, pode dizer, só para ver se sabem. Queria cometer um pecado, mas não conseguiam, parecia que era difícil fazer aquilo. E um amigo, que por acaso era primo dele, ajudou. Foi um desbloqueador de pecado. Ele tinha ali um pecado que estava, vai, não vai, como é que eu vou conseguir fazer isto? Veio logo agora, faz assim. E resultou. Não. Exatamente. E eu já nadava, o seu primo. Ou seja, foi um desbloqueador de pecado. Já viram bem. Mas é triste como o mundo facilita o pecado. E se nós, aqui na igreja, enquanto igreja, facilitamos, estamos a prestar um péssimo serviço aos nossos irmãos e aos perdidos. Porque a dada altura já nem se percebe quem é crente, quem é descrente. Falam todos meio asdodita e depois ninguém... já não parecemos um povo diferente, não é? Então, alguns com a Palavra de Deus na mão falam de uma maneira que parece que Cristo ter vindo aqui e morrido pelos nossos pecados e ressuscitado pela nossa justificação, isso parece que não é preciso. Falam de um Cristo tão extraordinário, tão porreiro, tão fantástico, que até se dizer que é pena ele ter morrido. Que pena. Teria sido tão bom se ele não tivesse morrido, não é? Que ele tivesse caído connosco a ensinar e a fazer milagres e a ajudar-nos na nossa vida. Porque pregam o Cristo amigalhaço que está ali para te ajudar nas tuas dificuldades, nas tuas falhas. Nem se usa pecado, porque isso é um bocado... incomoda as pessoas. Ou seja, pregam o Cristo que não salva. Porque Cristo que salva morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque um Evangelho que não fala da morte de Cristo não é Evangelho. Não venham cá com outra visão das coisas. Um Cristo que é anunciado e que não morreu são histórias interessantes para as crianças e para ensinar alguma moral, mas para salvar é preciso falar da sua morte. E é preciso dizer porque é que ele morreu, pelos nossos pecados.
Caso contrário, não estamos a pregar evangelho, estamos a pregar uma religião, estamos a pregar algo, mas não podemos chamar de facto de evangelho. Então, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu vou agora falar um pouquinho desta palavra principal. Já vos disse que é o chefe da rebelião, porque era ele que estava a respirar a ameaça, não é? Okay? Atos 9:1, e respirando de Paulo, ameaça e mortes. Deixa-me ler só. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E foi então a Damasco, dirigiu-se a Damasco para prender os que lá houvesse do caminho, daquela seita. Ele estava a perseguir, tanto que o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era o cabecilha da rebelião. Era também, era o principal, era o mais destacado, sentia-se também como o principal, o maior dos pecadores. Também já falámos sobre isso. Porque é que era o maior? Mas esta palavra significa no original o quê? Esta palavra principal. Já vos disse isso? Primeiro. E pode alguém dizer assim: mas aqui aparece principal. Todas as vezes, a maior parte das utilizações desta palavra, que é protos, vamos ver protótipo e protocerático, que é um dinossauro, que é o primeiro protocerático, é o primeiro dinossauro com cabeça com chifres. Ter filhos. Estavam dinossauros de dar isto. Proto é primeiro, cera é chifres, topo cabeça. Exatamente. Primeiro, claro que a gente sabe que os dinossauros é o que é, e há muita invenção ali à volta daquilo, mas é protótipo, agora não estou a lembrar mais de nenhuma, protagonismo, querer ser o primeiro, não é? Palavras portuguesas que vêm. Mas esta palavra, sempre que é utilizada por Paulo, ou nos seus escritos, ou nas suas falas, é sempre primeiro. Vamos ler muito rapidamente algumas passagens, só para isto ficar bem claro. Ele diz assim, eu vou dizer rápido, vocês se conseguirem acompanhar, porque também as passagens estão muito perto. Atos 20:18. E logo chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, desde o primeiro dia, esta palavra protos. 26:23 de Atos, ele fala, pois não era esta passagem, pois, não era esta. É? Estava em 25, certo, obrigado. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Romanos 10:19. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés. Ou em primeiro lugar, diz Moisés. Eu não vou estar a ler as passagens todas, ou seja, o versículo todo, mas é só para verem qual é a utilização paulina da palavra. 1 Coríntios 14:30. Ele está a falar sobre a ordem na igreja e diz assim: mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, ou seja, o que estiver a falar. Novamente, 15:3, esta já falámos, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Primeiro, nesse mesmo capítulo, o versículo 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Sempre primeiro. Efésios 6, não, também tem o 57, mas de graças não é esta. Pois, agora devo ter tomado mal nota do versículo, mas há mais aqui aqui para o fim do capítulo que aparece
primeiro, mas talvez tenha visto mal. Mas sim, mas já perceberam a ideia? Estou quase. Efésios 6:2, só para vermos. Efésios 6:2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filipenses 1:5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. 1 Timóteo, estes 2 versículos, em que ele diz, dos quais eu sou o principal, e para que em mim sou o principal. 2:13 de Timóteo, 2:13 de Timóteo. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. 5:12. Por haverem aniquilado a primeira fé. 6:2. Pois, isto aqui, se calhar não é este versículo, mas tomei nota e se calhar enganei-me aqui alguns, mas... E só mais duas, em 2 Timóteo 4:16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mesma palavra. Tito 3:15, novamente, nesta não. Tito 3:15 não deve estar. Algumas passagens se calhar vi mal, paciência. E depois tem várias em Hebreus, mas Hebreus, há quem diga que foi ele, há quem diga que não foi. O que é que estas passagens querem dizer? Que sempre que Paulo utiliza a palavra, apesar de nós podermos tirar a lição de o maior dos pecadores, o mais vil dos pecadores, o chefe dos pecadores, o chefe da rebelião, os ingleses traduzem por chefe. Até há uma biografia do John Bunyan que é Grace abounding to the chief of sinners. Graça abundante para o principal dos pecadores. E ele não estava a querer dizer Paulo, não estava a dizer que Paulo é o principal dos pecadores. Cada um deve dizer que ele próprio é o principal dos pecadores. Todas essas aplicações fazem sentido, mas aqui creio que a palavra primeiro faz todo o sentido. Claro que quem traduziu a Bíblia, na altura o João Ferreira de Almeida, que traduziu esta versão que nós temos nas nossas mãos, não teria o entendimento dispensacional que nós temos hoje e, de facto, para uma leitura, não direi superficial, mas uma primeira leitura, esta palavra está bem, de facto está bem. Mas se pudermos ir um pouco mais fundo, escavar um bocadinho mais, ver o que está no original, a tal palavra protos, podemos tirar lições, e é algo que eu gosto. Não fiquem a pensar que eu sei muito de grego, não sei nada. Eu uso só aqueles numerozinhos estrondos que tem e que quem estuda grego diz que estudar para ali é uma coisa, é quase como querer estudar matemática avançada com a tabuada ratinho, é assim muito superficial, não é? Mas dá para tirarmos estas lições. E se nós lermos esta passagem como esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, mas por isso alcancei misericórdia, para que a mim sou o primeiro, Jesus Cristo mostrará toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, ele é o primeiro para dar exemplo aos outros. Para que a mim, que sou o primeiro, no versículo 16, Jesus Cristo mostrará toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna. Porquê é que eu digo que é o primeiro? Porque foi o primeiro a ser salvo da forma como nós hoje somos. O Evangelho antes de Paulo não era o mesmo. Já temos falado disso abundantemente. Mesmo Pedro, falando da morte de Cristo, não falou da morte de Cristo como Paulo falou. Não é? Quando Pedro, por amor àqueles que possam não ter ouvido ou não se lembrem, costumo dizer várias vezes, quando Pedro anunciou a morte de Cristo, no dia de Pentecostes, anunciou a morte de Cristo como o quê? O que era? Era uma coisa boa? Era o pecado que aquela nação tinha cometido. Vós mataste o Cristo.
E quando eles ouvem aquilo, dizem que faremos varões e irmãos. Quando se fala da morte de Cristo, é o quê? É uma coisa boa. Porque reparem, quando os judeus no dia de Pentecostes perceberam o que tinham feito, o seu estado de pecadores, disseram, que faremos. E o que é que nós diríamos agora? Alegra-te porque Cristo morreu. Mas tu ainda agora disseste que Cristo morreu, é o nosso pecado, como é? Não faz sentido. Ele diz, arrependei-vos e batizai-vos. Hoje, quando alguém chega ao fim de si mesmo e percebe o estado em que se encontra, o que é que nós dizemos? Alegra-te. Cristo morreu pelos teus pecados. Ou seja, a mensagem não é a mesma. O meio pelo qual nós somos salvos é pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, sempre. Mas a forma como Deus salva, a maneira de agir para com o homem é diferente. E Paulo foi o primeiro a ser salvo desta forma. Por exemplo. Ou seja, Deus está a dizer, é como se Deus estivesse a dizer. Antes disso, imaginem um rei, um governador, um chefe qualquer, que tem o maior rebelde, a pessoa que mais dano lhe está a causar ao seu movimento, à sua causa, à sua organização. Se ele lhe puder deitar as mãos, o que é que ele faz? Ele faz dele um exemplo para todos. Estão a ver o que é que eu fiz? Deitei-lhe a mão, uma punição exemplar. Por vezes até os gangues, as máfias fazem das coisas mais horrorosas que a gente possa imaginar. Porquê? Para ser um exemplo, não direi um exemplo vivo, mas um exemplo morto e meio visível do que é que vai, olha, quem se meter comigo, isto vai acontecer. E Deus o que é que faz? O que é que Deus fez ao seu maior inimigo? Acabou com ele. Acabou com ele. Deus, na estrada para Damasco, acabou com o seu maior inimigo. Como? Fazendo o seu amigo, não é? Há uma história que se conta de um homem muito poderoso que reuniu lá em sua casa várias pessoas. Eram todos inimigos. E no meio do jantar diz assim, levanta-se e diz assim, hoje eu vou acabar com todos os meus inimigos. Eles todos. Já vimos cenas dessas em filmes ou histórias. Depois é uma assassina. Vou fazer deles meus amigos. Então é esta a forma que ele encontrou para acabar com os seus inimigos, não é? E Deus fez o que fez com Paulo. Pegou no seu maior inimigo. És tu. Vou usar-te para exemplo. Então, em vez de dar uma punição exemplar, o que é que Deus deu? Uma salvação exemplar. Para quê? Para exemplo de todos que nele haviam de crer para a vida eterna. É como se Deus dissesse, se eu pude salvar este, posso salvar qualquer um. E nós podemos dizer hoje também, se este homem, no estado em que estava antes, o mais destacado, sim, era o mais destacado dos fariseus, ou descreve ali todo o seu currículo, o seu pedigree. E este estava perdido. E agora, quando ele reconhece que é o principal dos pecadores, Deus pode salvá-lo. Deus pode salvar qualquer um. E uma das frases que eu disse na semana passada foi: se Deus me conseguiu salvar a mim, pode salvar a qualquer um. Porque Deus nos livre de, e digo literalmente, de passarmos uma ideia de eu sou melhor do que tu aos outros, eu sou mais justo do que tu. Não, eu também sou indigno, eu também não valho nada. Nós também tem sido dito várias vezes que o Evangelho é um mendigo
a dizer a outro mendigo onde é que pode encontrar pão. Não é um senhor todo rico a dizer: olha, pega lá um bocado de pão. Isso não é o Evangelho. Isso é religiosidade. Isso é o que os fariseus faziam. Tinham logo aquela aparência toda de muita santidade e depois diziam aos outros como é que haviam de viver. Isso não é o verdadeiro Evangelho. Então, se Deus quiser, para a semana continuaremos, mas se quiserem dizer alguma coisa, a hora já está um bocadinho adiantada, mas falaremos um pouquinho mais deste versículo e depois avançamos. Mas eu gosto muito mesmo desta. Acho que já tinham reparado. Mas o Senhor nos ajuda a viver em cada dia, a lembrar-nos disto. Paulo lembrava-se cada dia. Por isso é que, provavelmente, Paulo passou tudo aquilo que passou. Mas quando ele se lembrava do que tinha feito aos outros, do que tinha feito sofrer outros crentes, ele veio pensar: por muito que eu sofra, nunca vou sofrer aquilo que eu fiz sofrer outros. É importante que nós nos lembremos a cada dia. Se nos lembrarmos a cada dia que passa do grande amor com que fomos amados, da grande salvação com a qual nós fomos abençoados, realmente isso tem de alterar a maneira como nós nos conduzimos neste mundo. Que Deus nos abençoe. Obrigado.